Olá, bom dia, comunidade Paz Bem. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ileia Chama Nanã. E antes de tudo, eu quero me desculpar, né? Ficamos uns meses aí com reprise de episódios antigos. Eu fiquei doente um período, já me recuperei, graças a Exu e Orixá. Tô bem. Fiquei um período com a voz ruim também. Vocês sabem que eu tenho uma rinite super forte. Quem me acompanha sabe disso, da minha rinite. E São Paulo, aqui no inverno, a seca não tá para amador. Mas estou aqui de volta, firme e forte. E bora lá, vamos dar continuidade para falar do nosso livro não, né? Do livro sobre Exu, a divindade essencial da cultura tradicional iorubá, de autoria de Kabiyesi Oba Adekunle Aderumu, Oba Ogboni e o Axé. A gente está falando sobre Exu, né? Eu achei importante a gente parar o momento para falar exclusivamente de Exu. Eu sempre gosto de lembrar que Exu é uma das divindades mais injustiçadas, uma das primeiras, né, e mais intensamente demonizadas pela cultura ocidental. E quanto mais a gente aprende sobre Exu, mais a gente entende o porquê que ele foi demonizado, porque a gente descobre a importância, o papel dele na nossa vida. E vamos lá, né? Diz aqui, na religião tradicional iorubá, Exu é a divindade primordial. Ele é o grande transmissor e mensageiro dos oráculos de Fá e também um emissário a serviço do Deus Supremo Iorubá, Olodumare. Exu é responsável pelo transporte das oferendas e trabalhando e sempre em benefício da humanidade. Ou seja, Olodumare criou Exu para garantir essa nossa comunicação entre o Aie, que é a terra, e o Orum, o céu, para que os nossos pedidos, nossas súplicas cheguem até o Olodumare, chegue até a nossa ancestralidade, chegue até o Orixá. Então, eu vejo Deus, Olodumare, esse Deus supremo, como uma figura muito amorosa. E é muito diferente do que é pregado por outras culturas, que coloca Deus como um, um ser rancoroso, violento e vingativo. Né? Não é esse o Deus que eu conheço a partir do culto tradicional africano. Continuando, Exu é um orixá irumolé muito importante e cultuado tanto na religião tradicional iorubá, conhecida como Ixexê, Lebá ou Essim, Orixá e Bilé, como nas religiões afro-ameríndias da diáspora iorubá nas Américas, como o candomblé, queto, nagô brasileiro, o lucume e a santeria cubanos, o palo mayombe, regla de Oxá, e umbanda e a quimbanda. Bom, Exu, ele é tão vivo na nossa vida, tão presente, que ele é muito cultuado em África, mas também se manteve vivo dentro das culturas tradicionais afro-brasileiras, também nesse culto. Pois ele é esse grande mensageiro, como eu disse lá no começo. E orixá nenhum come sem Exu. Exu é sempre o primeiro, essa divindade que recebe os agrados, as oferendas, né? Mesmo que, eu quero mandar fazer um amalá para o Xangô. Se eu não colocar a parte de Exu, Xangô não fica sabendo. Isso é muito importante, né? O Babá, ele também diz aqui, Exu ocupa uma posição única na cosmologia de Ifá. Ele é o mensageiro divino e aquele que transporta nossos pedidos às demais divindades, bem como nossos oferentes, que eu acabei de falar.
Exu incorpora o princípio da perspicácia e do pragmatismo, aspecto de extrema importância àqueles que desejam resolver os assuntos práticos da vida. Acima de tudo, Exu é potência, vitalidade e ele espera uma conduta consciente e de bom caráter como base para a vida, retribuindo às ações humanas, né? Exu também contempla um comprometimento rigoroso com a verdade e uma consciência perspicaz do seu devoto e dos seguidores da cultura tradicional iorubá em geral. Pois bem, eu acho super importante esse aspecto, a gente parar nesse ponto para refletir, pois é muito comum, afinal, Exu foi demonizado, né? Não é o próprio demônio, não é aquele, e aí o demônio que é uma energia, né, uma entidade católica, uma entidade cristã, na verdade. Nós, do culto tradicional, a gente não conhece o demônio, mas dizem que Exu é o demônio, demonizaram Exu. Ou seja, ele então deveria nos conduzir ao erro, não é isso? Mas não. Exu é o guardião da verdade. Tanto que às vezes eu costumo dizer, a verdade tem três lados. Tem o meu lado da verdade, que eu só vejo um lado da moeda. Tem o seu lado da verdade, que é o seu lado da moeda. E sempre temos Exu no meio, porque Exu vê sempre os dois lados. Ou seja, ele ele é a divindade responsável por nos cobrar, sim, um bom comportamento. Ele espera da gente um bom caráter. A gente já falou sobre bom caráter, tem uma série aqui no País Bem que eu produzi falando sobre orixá e bom caráter, a perspectiva de cada orixá e o bom caráter, para a gente refletir nas nossas práticas do dia a dia, esse bom caráter que é necessário, não da perspectiva ocidental, que da perspectiva, né, do que está dado aí na sociedade, basta não roubar, não matar e não sair com a mulher do próximo. Da cultura tradicional, da perspectiva da cultura tradicional, um bom caráter, não basta isso. É também importante você ter um bom trabalho pela comunidade. Você tem que ter um valor para a sua comunidade. Quem não faz nada, quem só usufrui dos benefícios da comunidade e não contribui com nada, ela está roubando, ela não é uma pessoa de bom caráter. Ou seja, não basta não roubar o dinheiro ou não roubar a quitanda do vizinho. Você também não pode roubar o tempo das pessoas, o axé das pessoas, a boa vontade das pessoas. Porque assim, tem gente que só te procura quando ela precisa de alguma coisa e quando você precisa. Ou não só você, ou quando qualquer outra pessoa precisa. Ela tem tempo? Ou seja, todo mundo, a sociedade tem que ter tempo para ela, mas ela não tem tempo para ninguém? Será que isso é um comportamento de uma pessoa de bom caráter? Ah, mas eu sou sempre verdadeiro. Mas e como são suas palavras? Porque a mesma verdade, ela pode ter várias formas de ser dita, né? Eu transmito a minha verdade absoluta, passando por cima das emoções e sentimentos de todo mundo, ou eu procuro transmitir aquilo que eu acredito, num esforço de respeitar o outro. Ou quando o outro está me trazendo a verdade dele, eu me faço o esforço de ouvir e me colocar no lugar do outro para entender a mensagem que ele está me passando. Ou seja, se a gente for falar de verdades, a gente pode ficar aqui dias, tem uma extensão de reflexão sobre a verdade. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Prometo retomar a rotina de gravação, tá certo? Estou bem, graças a Orumilá, graças a Orixá, estou bem melhor de saúde e vou dar continuidade aí na nossa reflexão sobre Exu. Um beijo grande e até semana que vem.